Mas bom, dando continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo, vamos então para o nosso último tópico, né, dessa nossa aula de indução eletromagnética, né, pelo menos o último tópico para o público de Física 3. Se você for do público de Eletron, ainda vão ter algumas aulas aqui, né, nessa nossa 8ª aula, que é exatamente o tópico da energia magnética, né? Se você tem assistido esse meu curso todo, você deve ter sentido falta desse tópico lá nas aulas de magnetostática, certo? Afinal de contas, quando a gente introduziu o campo elétrico, né, no contexto eletrostático, eu trabalhei com a energia contida no campo elétrico, né, no caso o campo eletrostático. E aí o esperado, né, seria que no contexto que a gente introduziu campos magnéticos, a gente iria trabalhar com a energia magnética. Então, por conta disso, né, você, aluno mais atento, poderia inclusive me perguntar: uai, Felipe, por que você só está passando esse tópico agora no tema de indução eletromagnética? O objetivo da indução eletromagnética não é principalmente estudar o campo elétrico não eletrostático, que é ver a lei de Faraday? Por que você só está falando de energia magnética agora? A resposta para isso é porque somente com o que a gente discutiu naquele contexto da magnetostática não dava para a gente chegar na energia magnética. Para que a gente chegue na energia magnética, na energia contida no campo magnético, como é que isso é quantificado, a gente precisa do tópico de indução eletromagnética. Se você se lembrar, a gente calculava a energia eletrostática de um certo corpo carregado, né, que era a energia contida no campo elétrico da seguinte forma, né? Para poder montar essa configuração que gera campo elétrico, a gente precisa pegar cada uma dessas carguinhas lá do infinito e trazer elas para suas respectivas posições. Quando a gente faz isso, né, pega uma carga lá do infinito e coloca ela aqui na nossa configuração de carga, a gente gasta energia para poder fazer isso. Como é que eu sei afirmar isso? Bom, para eu pegar essa carga lá do infinito e trazer para cá, eu preciso vencer as forças elétricas geradas pelas outras cargas que já estão na minha configuração. Isso é análogo a dizer que o trabalho que eu tenho que realizar para pegar esta carga e colocar aqui é um trabalho que vença o trabalho realizado pela força elétrica de cada um desses constituintes. E esse trabalho que eu exerço, né, para pegar a carga lá do infinito e colocar ela em sua respectiva posição, é exatamente a energia que é acumulada, que é guardada pelo campo elétrico aqui, né, dessa configuração de cargas. Então perceba que um dos mecanismos fundamentais que nos permite calcular a energia do campo elétrico é exatamente o fato de que a força elétrica realiza trabalho. Se a força elétrica não realizasse trabalho, eu não precisaria gastar energia para poder tirar essa carga lá do infinito e colocar ela aqui. Eu só preciso gastar energia para fazer isso, porque a força elétrica produzida pelas outras cargas exercem trabalho nessa carga que eu estou pegando lá do infinito, e eu, por conta disso, preciso realizar um trabalho maior, né? Preciso gastar uma energia que compense exatamente esse trabalho exercido pela força elétrica. A partir disso, imagino que já tenha ficado claro por que a gente não tratou de energia magnética no contexto da magnetostática, né? Qual foi um dos principais, né? Um dos primeiros resultados que eu tratei com vocês da força magnética. Um dos primeiros resultados foi que a força magnética ela não realiza trabalho. O trabalho realizado pela força magnética é sempre igual a zero, porque ela é sempre uma força centrípeta. Se o campo magnético não realiza trabalho, isso faz com que a gente perca o principal mecanismo que nos permite quantificar a energia contida em algum campo. Porque a energia contida em algum campo é sempre a energia que você tem que colocar para poder modificar aquela situação. Se a força magnética não realiza trabalho, significa que somente com a força magnética não é possível calcular a energia contida no campo magnético. Porém, se vocês refletirem um pouquinho sobre tudo isso que foi passado nessa nossa 8ª aula de indução eletromagnética, vocês vão ver que a lei de Faraday, né, a origem não eletrostática do campo elétrico, nos permite, né, calcular a energia contida no campo magnético, né, mesmo que a força magnética não realize trabalho. E de certa forma é fácil verificar isso pelo seguinte: se eu tenho alguma situação, algum circuito qualquer que está passando corrente nele, né, ele vai produzir um certo campo magnético. Se eu quiser quantificar qual que é a energia contida no campo magnético produzido, né, por esse circuitinho, como é que é uma maneira, né, fisicamente razoável da gente fazer esse cálculo? Dado que nós temos esse campo magnético, calcule qual energia precisa ser gasta para você aumentar um pouquinho, aumentar de forma infinitesimal esse campo, certo? Aumentar por um certo fator dB. Se a gente varia o campo magnético, o que vai acontecer? Vai surgir um campo elétrico, certo? É isso que a lei de Faraday fala pra gente. Variações de campo magnético no tempo produzem campos elétricos, certo? E se vocês se lembrarem, esse campo elétrico, ele aparece como? Ele aparece em forma de força eletromotriz. E força eletromotriz produzida por lei de Faraday, né, certo? Produzida por campo elétrico, é uma forma natural de aparecer trabalho no nosso sistema. Porque apesar de força magnética não realizar trabalho, variações de campo magnético produzem campos elétricos que, por consequência, geram forças elétricas. E essas forças, sim, geram trabalho. E aí, no caso, a energia que a gente tem que gastar para poder variar o campo magnético é exatamente a energia para vencer o trabalho dessa força elétrica que surge via lei de Faraday, né? Tudo isso que eu comentei foi só para poder passar um panorama conceitual. Claro, eu vou usar essa aula para poder construir, quantificar quanto é que é essa energia. Mas um ponto que eu queria discutir aqui, né, que eu gostaria que ficasse claro nesse primeiro
momento, é que para a gente calcular qual que é a energia contida no campo magnético, a gente precisa do fenômeno da indução. Porque a energia contida no campo, ela é quantificada de acordo com o trabalho que a gente tem que exercer. Mas se a força magnética não realiza trabalho, a gente precisa de alguma outra força no contexto magnético que realize o trabalho necessário para poder colocar energia no campo magnético. E quem faz isso é a lei de Faraday, né? Já que a lei de Faraday produz um campo elétrico e campo elétrico realiza trabalho. Então, para poder calcular a energia magnética, a gente precisa do fenômeno da indução eletromagnética. Não dá para calcular sem a indução. É por isso que nós estamos abordando a energia magnética, né, nessa nossa aula de indução eletromagnética e não na aula que a gente introduziu a noção de campo magnético. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer para construir exatamente essa noção da energia magnética, né? Eu vou fazer aqui uma construção idêntica que eu fiz com vocês lá no contexto da energia eletrostática, né? Como é que a gente fazia para calcular a energia eletrostática, então, né, do ponto de vista matemático, né, de uma determinada situação qualquer, né, de uma determinada distribuição de cargas? O que a gente precisava calcular era simples, bastava calcular qual que era a energia que a gente gastava para poder pegar uma carguinha infinitesimal lá do infinito e trazer para cá. Por quê? Porque se a gente soubesse qual que era a energia gasta somente para uma carguinha infinitesimal, a gente pode pensar que essa configuração ela é o quê? Ela é uma superposição dessa montagem. Porque para montar essa configuração, a gente não tem que pegar cada hora uma carguinha infinitesimal lá do infinito e trazer para a posição dela, respectiva. Então, se a gente souber a expressão matemática que quantifica qual que é a energia gasta para poder pegar uma carguinha, é só a gente fazer uma integração, fazer esse procedimento de forma iterativa, né, que a gente consegue a energia total do nosso sistema. Por isso, no nosso caso magnético não vai ser diferente, né? Como é que a gente cria um sistema que envolve campo magnético? Né? Basta a gente fazer algum sistema que envolva cargas e movimento, que envolvam correntes. Então, o nosso modelinho vai ser o seguinte, imagina que a gente tem um sistema qualquer, eu estou representando aqui por essa espira, mas poderia ser qualquer coisa, poderia ser um solenoide, poderia ser qualquer coisa que envolva corrente passando, essa corrente vai gerar campo magnético e, obviamente, vai ter alguma energia contida naquele sistema por conta disso. E o que a gente vai fazer aqui agora é calcular qual que é essa energia. Então, vamos lá, se a gente tem um certo circuito que flui sobre ele, né, alguma corrente, evidentemente, ele vai, né, ele tem aqui um campo magnético, enfim, ele produz um campo magnético, ele tem energia associada, certo? Afinal de contas, para que essa energia, para que essa corrente fique fluindo, a gente teve que gastar energia para que ela flua, certo? As cargas não vão se movimentar por livre e espontânea vontade, de forma ordenada, de maneira a criar um campo magnético e tudo, a gente tem que gastar energia para isso, né? E supondo aqui que está passando uma corrente I, como é que eu faço para quantificar a energia desse sistema? Para eu quantificar essa energia, basta me perguntar qual que é a energia que eu tenho que gastar, qual que é o trabalho que eu tenho que realizar para poder fazer com que essa espira daqui mude a sua corrente em DI. Ou seja, qual que é o trabalho que eu tenho que realizar para que essa corrente passe a ser um I mais um DI, ou seja, variar infinitesimalmente a corrente. Porque, vê se vocês concordam comigo, se eu souber essa resposta, o quanto que eu tenho que gastar para aumentar a corrente, eu sei falar qual que é a energia total disso. Por quê? Porque se eu sei qual que é a energia que eu preciso gastar, qual que é o trabalho que eu tenho que gastar para aumentar um pouquinho, para eu saber a energia total do sistema, é só ir aumentando de pouquinho em pouquinho a corrente, desde zero até chegar na corrente que eu tinha. Então basta a gente quantificar qual que é o trabalho realizado para poder aumentar infinitesimalmente a nossa corrente, certo? Ou seja, mudar infinitesimalmente a nossa configuração. Se eu aumentar a corrente aqui de maneira infinitesimal, vocês devem concordar comigo que o campo magnético produzido por essa espira também vai aumentar de maneira, claro, infinitesimal. Se esse campo magnético variou, significa o quê? Significa, pela lei de Faraday, que vai aparecer um campo elétrico. E esse campo elétrico, ele realiza uma força eletromotriz. Então, a primeira coisa que a gente precisa calcular é qual que é a força eletromotriz que vai surgir nesse sistema pelo fato de eu ter aumentado a corrente em DI. A partir do cálculo dessa força eletromotriz, aí sim a gente continua o nosso raciocínio para quantificar quanto é que vai ser o trabalho que a gente vai gastar, ok? Vamos por partes para que as ideias não fiquem confusas aqui. Então vamos lá, para que a gente calcule qual foi a força eletromotriz, a gente tem que saber quantificar o quanto o fluxo magnético variou, ok? Mas isso é fácil. Por quê? Porque olha só, essa aqui é uma espira qualquer. Vamos supor que essa espira tem uma indutância, né, uma autoindutância que eu vou chamar de L. Se a autoindutância desse meu sistema for L, a gente sabe que o fluxo magnético que vai estar gerado aqui no interior dessa espira por conta do campo que ela mesma produz, vai ser quanto? Vai ser L vezes I. Agora, se a gente aumenta a nossa corrente em DI, vocês devem concordar comigo que o novo fluxo ele vai ser o quê? Ele vai ser L, a indutância, que só depende da geometria do nosso problema, vezes a nova corrente, que é I mais DI. Então perceba que o nosso fluxo magnético ele vai variar. Então a gente pode escrever o nosso fluxo magnético como? A gente pode escrever o seguinte, se eu aumentei a corrente em DI, o meu fluxo magnético ele vai aumentar. Então o meu fluxo vai passar a ser o fluxo de antes mais o quanto variou. E isso vai ser quanto? Vai ser igual à indutância,
que multiplicar a corrente, que é a corrente antiga mais o quanto variou. Analisando aqui, né, comparando essa expressão daqui de baixo, comparando essa expressão com essa expressão daqui de cima, qual que é a conclusão que a gente obtém? A gente obtém que o fluxo vai ter variado em quanto? Em L dI, ok? O fluxo magnético no interior dessa espira variou em L vezes dI. Uma coisa importante, né, quanto a essa variação do fluxo que a gente acabou de calcular, se vocês se lembrarem, o fluxo ele depende de qual que é o vetor normal da superfície. Então vocês poderiam se perguntar, esse fluxo que a gente acabou de obter, ele é um fluxo obtido quando a gente coloca o nosso dA para cima ou o nosso dA para baixo? Ok? Isso é uma coisa importante, pode aparecer essa dúvida, né? Respondendo, se vocês se lembrarem, a indutância, como eu comentei com vocês, é uma grandeza que a gente sempre trata ela como uma grandeza positiva. Isso significa que o lado direito é um valor positivo e, por consequência, esse fluxo que a gente obteve, ele tem um valor positivo. Se esse fluxo tem um valor positivo, olha só, percebam essa circuitação, né? Analisem essa circuitação que eu acabei de passar. Realmente, se vocês fazem a regrinha da mão direita, vocês vão ver que o campo magnético produzido realmente é nesse sentido que a gente colocou. Então, para que esse fluxo seja positivo, significa que a gente está levando em conta um dA em qual direção? A gente está levando em conta um dA apontando para cima, ok? Só reenfatizando isso, né, para que a gente tenha uma análise mais completa. Então, esse fluxo leva em conta esse vetor daqui de área, ok? Agora, dado que nós temos aqui a variação do fluxo, a gente pode calcular qual foi a força eletromotriz induzida por conta desse aumento da corrente, ok? Vai ser quanto? Vai ser menos, né? E aqui dφ dt, né? Como dφ esse cara, vai ficar menos L dI dt. O que esse resultado está falando para a gente? Vamos lá, a gente supôs aqui do início que a gente está aumentando a corrente. Então significa que derivada de I no tempo é positivo, certo? Passou um tempinho, eu aumentei a corrente. Então esse cara é positivo. L é sempre positivo. Logo, o que essa expressão está falando para a gente é que a força eletromotriz que vai surgir pelo fato de eu ter aumentado a corrente é uma força eletromotriz negativa. Além disso, eu variei a corrente e, por conta disso, eu variei o campo magnético. Isso significa que essa força eletromotriz é uma força eletromotriz de qual tipo? Integral de E dl, certo? É uma força eletromotriz produzida por campo elétrico, não eletrostático, dado pela lei de Faraday. Agora vamos lá, dado tudo que a gente discutiu, a escolha do vetor de área do fluxo, ele não é relacionado com a escolha da circuitação do Epson? Ou seja, se a gente está calculando o fluxo magnético utilizando esse vetor dA, significa que o sentido que a gente faz essa integração, né, para dar a força eletromotriz, é qual sentido? É esse sentido daqui que a corrente está passando. Então o que aqui está falando? Aqui está falando que a força eletromotriz que surge, ela é contrária à corrente. Agora, essa força eletromotriz não é produzida por campo elétrico? Isso significa que eu ter aumentado essa corrente em dI vai gerar um campo elétrico contrário à corrente. Então vai aparecer um campo elétrico contrário aqui, exatamente, ao fluxo de corrente do nosso circuitinho, pelo fato de nós termos aumentado a nossa corrente em dI. Agora vamos lá, correntes elétricas não são cargas em movimento? Isso significa que esse campo elétrico que surgiu pelo fato de eu querer aumentar a corrente, ele vai retardar a corrente, ele vai tender a fazer com que a corrente diminua. Por quê? Porque ele está indo contrário à corrente. Agora, nós não estamos aumentando a corrente desse circuito em uma quantidade dI. Se quando eu tento aumentar a corrente, aparece um campo elétrico que exerce um trabalho de forma a reduzir essa corrente, para poder gerar esse aumento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que gastar energia. Eu tenho que exercer um trabalho que compense o trabalho exercido pelo campo elétrico que aparece de forma a retardar essa corrente no nosso circuito. E é assim que a gente vai calcular exatamente a energia contida nessa configuração. Como essa força eletromotriz ela é sempre contrária à variação da corrente que nós estamos impondo ao circuito, normalmente essa força eletromotriz, nesse contexto, ela é chamada de força contra-eletromotriz. Mas bom, dadas as nossas discussões a respeito de força eletromotriz, vocês devem se lembrar, a força eletromotriz está associada a trabalho realizado em cargas, ok? Mais especificamente, se vocês se lembrarem, a força eletromotriz era definida como integral de Fzinho dl, num caminho fechado, ok? Sendo que esse Fzinho, qual que era a definição dele? É força que atua em cargas, dividido pelo valor da carga. Logo, passando o Q para o outro lado, a gente tinha aqui Q vezes Epsilon era igual a integral de caminho fechado de F dl. E esse cara daqui, qual que é a definição dele? Esse cara daqui é o trabalho realizado ao longo do circuito todo. Isso significa que se eu quiser calcular qual que é o trabalho exercido por este campo elétrico, certo? Que é um campo elétrico que surge via lei de Faraday por conta da gente estar variando essa corrente, né? Se eu quiser calcular o trabalho desse cara, eu vou ter que multiplicar a força eletromotriz produzida por ele, que é exatamente esse cara daqui, pelo valor das cargas que ele está atuando ao longo desse circuito. Agora, um circuito, ele não é composto de um monte de infinitas carguinhas de Qs. Logo, se eu quiser calcular qual que é o trabalho que esse
campo elétrico está exercendo em todas essas cargas, basta eu calcular qual que é o trabalho exercido em uma dessas pequenas carguinhas dQs e depois somar em todas as cargas dQs, certo? Para que a gente tenha para que a gente tenha exatamente o trabalho em todas as cargas contidas nesse circuito. Logo, o trabalho realizado em uma dessas carguinhas, né, o trabalho realizado por esse campo elétrico que surge via lei de Faraday, em uma dessas carguinhas dQs vai ser o quê? Vai ser dQ vezes o epsilon, que é a força eletromotriz que ele está produzindo, certo? Eu acabei de comentar com vocês que o trabalho realizado pela força que gera exatamente essa força eletromotriz é o epsilon vezes o valor da carga. Agora, para poder aumentar a corrente em DI, eu não tenho que gastar energia exercendo um trabalho que compense o trabalho contrário feito por esse campo elétrico que surgiu? Isso significa que se eu quiser aumentar a corrente nesse DI, eu preciso exercer um trabalho, que é negativo em relação ao trabalho exercido do campo elétrico. Ok? Por quê? Porque se eu exerço esse trabalho contrário, né, esse trabalho que eu estou exercendo vai cancelar, né, vai compensar o trabalho do campo elétrico, e por conta disso, né, que surgiu, né, via lei de Faraday, e por conta disso a gente vai conseguir aumentar a corrente. Porque exatamente eu estou exercendo uma força, né, uma outra forma de se ver, eu estou exercendo uma força que compensa esse campo elétrico que tende a retardar as cargas. Então é essa continha daqui que a gente tem que fazer, certo? O nosso trabalho realizado vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos dQ vezes epsilon. Quanto é que vale epsilon? Menos L dI dt. Então, menos L dI dt. Como é que aparecem as cargas ao longo do circuito? E aqui tem uma diferencial, né, da corrente. É conveniente a gente derivar os dois lados pelo tempo, ok? Ou seja, né, de forma muito informal e grotesca, né, divide por dt os dois lados. Isso significa que esse lado esquerdo agora é a potência exercida, certo? A potência que nós temos que exercer nesse circuitinho para poder elevar a corrente dele, né, de I para I mais DI, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a L dQ dt. dQ dt é a corrente que está passando no circuito, certo? Então, I, e aqui vai aparecer um DI dt. A partir dessa expressão daqui, né, nós conseguimos quantificar. Dado que eu tenho um circuito passando uma certa corrente I, certo? Dado que eu tenho esse circuito daqui, que está passando nele uma certa corrente I. Qual que é a energia contida nesse circuitinho daqui? Não é exatamente a soma de todos os trabalhos que eu tenho que exercer para sair da corrente 0 até a corrente I. Então não basta eu ficar aumentando de DI em DI até sair de 0 para chegar em I, que é a corrente total. Se a gente vai realizar esse aumento em um certo intervalo de tempo ΔT, quanto que vai ser a energia que a gente vai precisar gastar para isso, basta integrar ambos os lados em relação ao tempo. Então vai ficar o quê? Integral de dω dt no tempo vai ser igual a... o L é constante, então vai ficar L, sai da integração, integral de I dI dt, integral no tempo. Agora, pela regra da cadeia, isso daqui é a mesma coisa que o quê? Integral do trabalho vai ser igual ao quê? L integral de I dI. Agora, no instante inicial, a corrente não era 0, e obviamente a gente não gastava nenhum trabalho, e no instante final, a corrente ela não é I, e a gente vai ter gastado um trabalho W, né? Até para não confundir as variáveis de integração, eu tenho até que colocar a linha aqui, né? Enfim, a partir disso, qual que é o resultado que a gente obtém? O resultado que a gente obtém é aqui, o trabalho realizado, né, para poder construir essa configuração daqui de corrente, né, que gera um campo magnético associado e tudo, ela vale quanto? Ela vale meio de LI ao quadrado, ok? Que é a expressão da energia magnética, ok? Aí nós poderíamos nos perguntar, essa energia que foi gasta, esse trabalho que foi gasto por nós, ele é acumulado no sistema, ele é guardado pelo sistema, de forma que se a gente destruir essa configuração, ele retorna essa energia? E a resposta é sim. Como é que a gente consegue verificar isso? Nós só imaginamos, vamos lá, a gente gastou essa energia, já está confirmado que nós gastamos essa energia. Então temos aqui a nossa corrente I. Para a gente desfazer essa configuração, o que a gente tem que fazer? A gente tem que simplesmente fazer com que a corrente pare. Destruir esse sistema significa para de fazer a corrente fluir. Se essa corrente para de fluir, o campo magnético que antes existia, o que vai acontecer com ele? Ele vai sumir de uma hora para outra. Se ele vai sumir de uma hora para outra, o que vai ter acontecido com o campo magnético? Ele vai ter variado. Se esse campo magnético variou, o que vai aparecer? Uma força eletromotriz. Uma força eletromotriz produzida por campo elétrico, porque o campo magnético variou. Então aparece um campo elétrico via lei de Faraday. Esse campo elétrico ele vai tender a se opor exatamente a essa variação. Isso significa que se você faz ali as convenções de lei de Lenz, que vai tender, se você zera essa corrente, vai tender a aparecer uma corrente aqui, né, por lei de Faraday mesmo, que está no mesmo sentido que estava a sua corrente antes.
Essa corrente só existe por quê? Porque o fato de ter variado o campo magnético faz com que apareça um campo elétrico. E o campo elétrico, ele exerce trabalho nas carguinhas que estão aqui. É esse trabalho exercido pelo campo elétrico, que surge via lei de Faraday, que faz com que essa corrente apareça, mesmo depois que a gente corta a corrente. Aí agora fica de exercício, né? Eu não vou calcular aqui, porque, enfim, é basicamente, né, é análogo a esses procedimentos que eu acabei de fazer. Calcule o trabalho que este campo elétrico, né, que surge aqui pelo fato de a gente ter tirado essa corrente elétrica, calcule o trabalho que ele exerce nesse circuito, gerando essa corrente aqui, essa movimentação de cargas. Se vocês calcularem esse trabalho, vocês vão obter exatamente a mesma expressão. Ou seja, se a gente coloca essa energia, se a gente gasta essa energia para poder montar essa configuração, se a gente destrói ela, que é equivalente a destrói a corrente, né, para de fluir corrente nele, esse sistema retorna com a energia que você gastou para o ambiente. Mas ele retorna de que forma? Ele retorna exatamente fazendo aparecer essa corrente. Então, de fato, essa energia é acumulada, ok? Porque se ela não fosse acumulada, depois que a gente tivesse destruído esse sistema, né, cancelado a corrente, essa energia não voltaria de forma alguma. E ela volta, em termos de uma força eletromotriz via lei de Faraday. Agora, se o trabalho que a gente gasta para poder montar essa configuração de correntes, ela é guardada pelo sistema, então ela é guardada em forma de quê? Em forma de energia interna, que é exatamente a energia que a gente chama de energia magnética, ok? Essa energia, ela vale quanto? Ela vale meio de L I quadrado. Mas aí você poderia chegar para mim e falar, Felipe, mas faz sentido, né, a gente chamar esse cara daqui de energia magnética, porque aqui não tem nada de campo magnético. Tudo bem, a corrente gera campo magnético, mas o que essa expressão está falando para a gente não é que a energia está contida na corrente, não no campo. E, de fato, né, quando a gente analisa essa expressão de cara, assim, pode dar a impressão de que essa energia ela está contida somente na corrente, não tem nada a ver com o campo magnético. Porém, se a gente divaga um pouquinho, né, e faz algumas manipulações matemáticas, a gente consegue perceber que essa expressão, ela na verdade pode ser escrita em termos do campo magnético. E, na prática, quando a gente vai analisar o eletromagnetismo como um todo, a gente percebe que, de fato, essa energia daqui, ela realmente está contida no campo magnético. Certo? Os campos realmente carregam essa energia, né? E a própria eletrodinâmica acaba passando isso pra gente. Então, se a gente consegue escrever essa expressão em termos do campo magnético, a gente tem uma coisa muito mais geral. Porque, beleza, toda corrente gera campo magnético, mas nem todo campo magnético é gerado por corrente. Então, é mais conveniente a gente sempre olhar para as energias, né, contidas em correntes como sendo energias contidas no campo magnético gerado por elas. É análogo, é um raciocínio complementar. Só que no ponto de vista, né, da construção do eletromagnetismo, é muito mais conveniente levar em conta que essa energia está contida no campo. Mas, bom, analisando essa expressão, ela nos dá indícios de que a energia pode ser escrita em termos do campo magnético? Né? Só batendo o olho aqui, não diretamente. Né? O mais conveniente a ser feito, eu vou fazer isso aqui com vocês, é como é que é a expressão da energia quando a gente aplica ela a algum contexto em específico. Aqui eu estou tratando para um problema qualquer, um circuito qualquer com indutância L, ok? E se a gente pegasse algum circuito e aplicasse essa expressão, né? Se a gente pegasse um circuito que a gente conhece a indutância, no caso, eu cheguei a calcular com vocês a indutância de um problema. A gente chegou a calcular a indutância, né, ou a autoindutância, se você preferir, né, do problema do solenoide. Né, um solenoide aqui de altura L e raio Rzão. Né? No caso, a gente calculou no limite em que esse L é muito maior que o Rzão para estar no limite do solenoide infinito. Né? Mas se vocês se lembrarem, né, quanto é que foi a indutância do solenoide? A indutância dele era μ0, N1 ao quadrado, né, levando em conta que esse cara daqui tem N1 espiras, π R1 ao quadrado dividido por L. Né? Então vamos lá, vamos aplicar essa nossa expressão da energia para esse nosso problema aqui do solenoide. Okay? Vamos supor que está passando por ele uma certa corrente I qualquer. Okay? Qual que vai ser a energia contida nessa configuração? Né? Bom, a nossa energia vai ser o quê? Vai ser meio de L, então, μ0 N1 ao quadrado, π R1 ao quadrado dividido por L, vezes I. Para facilitar um pouquinho a análise, vamos multiplicar e dividir essa expressão pelo mesmo fator, certo? Ou seja, vamos multiplicar por 1. O que eu vou fazer vai ser o seguinte, vamos multiplicar por μ0 e dividir por μ0. Além disso, vamos dividir por L e multiplicar por L. E vamos ver como é que fica essa expressão, certo? Percebam que eu não fiz nada aqui, né? Eu não alterei matematicamente em nada. Então essa expressão vai ficar o quê? Eu vou escrever ela aqui de forma conveniente, ok? Aqui vai aparecer um 1 sobre 2μ0, certo? Eu vou colocar esse μ0 junto com esse 2. Aí agora, olha só, aqui tem μ0 ao quadrado, N1 ao quadrado, I ao quadrado e L ao quadrado, certo? Vamos colocar todo mundo aqui, né, no mesmo parêntese, elevado ao quadrado. Aqui vai ficar μ0, N1 vezes I dividido por L, ok? Vezes I dividido por L ao quadrado. E aqui sobrou o que agora? Sobrou o nosso π R1 ao quadrado e esse L aqui sobrando. Agora, olha só que interessante. Esse cara que está aqui dentro do parênteses, ele não é o módulo do campo magnético do solenoide, que a gente tinha calculado?
Só depois voltem na solução do campo magnético. Esse cara daqui é exatamente B ao quadrado, né? No caso, o parêntese todo aqui, ele vale módulo de B ao quadrado. E quem que é esse cara daqui? πr1 ao quadrado vezes L. πr1 ao quadrado vezes L é o volume desse cilindro. Então esse cara daqui é o volume. Não vou nem colocar V maiúsculo, vou colocar V minúsculo, né? Só para não. Porque normalmente eu uso V maiúsculo para o potencial eletrostático, né? Mas enfim, aqui a gente tem o volume. Então perceba que essa expressão está falando para a gente o quê? Que o nosso U pode ser escrito como 1 sobre 2μ0 B ao quadrado vezes V. Ok? Percebam também que esse nosso B ao quadrado, né, ele é um B ao quadrado constante, porque o campo de um solenoide ele é constante. E aqui tem um volume multiplicado. Se vocês lembrarem da expressão da energia do campo elétrico, né, se vocês lembrarem, quanto é que era? Era epsilon 0 sobre 2, integral de E ao quadrado dV. Essa expressão sugere, não é uma demonstração, mas essa expressão daqui sugere que o nosso U deva poder ser escrito como o quê? 1 sobre 2μ0 integral de B ao quadrado dV, integrado aonde? No volume na qual o campo magnético está contido. Okay? Então perceba, né, a partir dessa expressão, aplicando para um problema, essa expressão sugere que essa expressão seja válida. Essa expressão daqui realmente é válida? E a resposta é sim. Eu vou, inclusive, demonstrar isso na segunda parte dessa aula de energia eletrostática para o público de eletromagnetismo 1, porque, né, para poder chegar nessa expressão envolve um pouquinho de cálculo vetorial. Okay? Que normalmente não é passado em Física 3. Mas enfim, o mais importante, né, que eu gostaria que ficasse aqui nessa aula toda, principalmente para um público de Física 3, né, que essa vai ser a última aula oficialmente falando, né, da indução eletromagnética, é como é que foi o mecanismo que nós utilizamos para poder calcular a energia magnética, por que a gente precisa do contexto de indução para poder calcular essa energia magnética, né, porque, ou seja, no contexto só da magnetostática a gente não conseguiria calcular, e que analisando um pouquinho, nós tendemos a crer que a expressão da energia pode ser escrita dessa forma. Se vocês já tiverem calculado outros exemplos de indutância, né, convido vocês a fazerem esse mesmo raciocínio. Vocês vão ver que, independente da indutância que vocês calcularem, né, vocês vão sempre chegar nessa expressão daqui, né, da energia. Vocês sempre conseguem escrever de alguma forma em termos dessa expressão de B ao quadrado dV, ok? Mas enfim, né, vou ficar com essa aula por aqui, né, vou encerrar ela por aqui. Eu acho que essa aula já ficou grande o suficiente, né, para o que ela se propõe, né, e espero que tenha ficado clara aqui a construção. Para o público de Eletro 1, ainda vão ter algumas aulas, né, vou fazer a forma diferencial exatamente da lei de Faraday, né, vou mostrar exatamente também como é que faz, né, para mostrar que a indutância é mútua, né, M21 é igual a M12, vai ter essa aula de demonstração, e também vou fazer a demonstração aqui, né, da energia magnética em termos do campo magnético, ok?